Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos fazer a nossa revisão para a nossa avaliação. Vamos lá? Na nossa aula anterior, eu deixei algumas atividades como tarefa. E antes de iniciarmos a nossa revisão, eu vou fazer a correção dessas atividades. Número 1. Na número 1, eu pedia quais são os movimentos cardíacos. Eu coloquei para vocês uma imagem aí que mostra os dois movimentos que são desenvolvidos pelo coração. Existem dois movimentos que são chamados de sístole e diástole. Sístole é um movimento de contração do coração e diástole é um movimento de relaxamento. Veja bem, o movimento de sístole permite a entrada do sangue na próxima câmara. E o movimento de diástole permite a entrada dentro dessa câmara do sangue. Como assim, professora? A gente vai imaginar que as minhas mãos são duas câmaras. Enquanto uma contrai, a outra relaxa. Né? Então, enquanto uma está fazendo contração para expulsar o sangue para fora dessa câmara, a outra está fazendo relaxamento. E assim sucessivamente. Então, enquanto uma contrai, outra relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Então, esses dois movimentos, eles não param de acontecer no coração. É isso que permite que o sangue circule dentro das estruturas das câmaras cardíacas. A próxima pergunta era: qual a importância da grande circulação? Eu coloquei para vocês uma imagem que mostra as duas circulações, né? Ou o processo inteiro da circulação do sangue. E a grande circulação é aquela que vai levar o sangue da estrutura cardíaca para as demais estruturas do corpo. Então, essa grande circulação, ela tem a função de distribuir o sangue por todas as estruturas do corpo, levar o oxigênio e os nutrientes para essas estruturas. Tá? Então, é ela que vai possibilitar a distribuição desse sangue, né? Levar o sangue para todos os tecidos, todas as células do corpo inteiro, em todas as extremidades. Na próxima pergunta, eu coloquei para vocês aí em que vaso circula o sangue venoso. Serve que eu usei a mesma imagem. Isso por quê? Né? Se nós formos observar aqui, nós temos a circulação que acontece no corpo, que é a circulação sistêmica, é a grande circulação, né, que nós podemos dizer, e a circulação que vai acontecer levando sangue para os pulmões, que a gente chama de circulação pulmonar ou pequena circulação. O sangue venoso, ele é o sangue que vai retornar dessa circulação sistêmica. Isso por quê? Porque o sangue venoso, ele é um sangue que está pobre em oxigênio. Então, esse oxigênio ele já foi distribuído por todas as estruturas corpóreas, tá? E aí ele vai retornar para o coração e vai para os pulmões justamente para que esse sangue seja oxigenado. Então, o sangue venoso, ele vai vir da grande circulação. Se nós encontrarmos aqui na imagem a grande circulação, né, ela tá aqui, todas as estruturas corpóreas estão representadas aí, e o sangue ele vai retornar então para o coração através da veia cava. A veia cava é dividida em duas estruturas, veia cava superior e veia cava inferior. Esse sangue ele vai entrar dentro da estrutura cardíaca, mas eu não pedi as estruturas cardíacas, eu só pedi os vasos. Então, após a entrada do sangue na estrutura cardíaca, ele vai subir para os pulmões para ser oxigenado. Então, esse sangue ele vai circular por um outro vaso, tá? Que é a artéria pulmonar. A partir desse momento, ele se transforma então em sangue arterial e deixa de ser sangue venoso, certo? A próxima questão eu coloquei para vocês aí qual a importância das válvulas cardíacas. As válvulas são estruturas que vão estar presentes entre um átrio e um ventrículo. Essas válvulas elas vão se fechar quando o sangue passa, né? Justamente para evitar que o sangue ele retorne. Então a válvula, né, ela vai impedir o refluxo sanguíneo.
significa que ela vai impedir que o sangue retorne para a cavidade anterior, de onde ele passou, certo? O sistema circulatório é composto por 3 estruturas, tá? A primeira estrutura é o sangue, que é líquida, né? E circula por todas as partes internas, vamos dizer assim, dos vasos sanguíneos. E por último, o coração, que é uma bomba que vai fazer esse funcionamento e essa circulação. Mas qual seria a função do sistema circulatório? Bom, o sistema circulatório ele tem várias funções, né? E aí nós temos o destaque: transporte de nutrientes, transporta gases, tá? Transporta as excretas, que seriam as excretas, tudo aquilo que é ruim do nosso organismo, né? Que a gente tem excesso, por exemplo, ou que precisa ser retirado, que vai ser algum produto tóxico, vai ser eliminado através da circulação sanguínea, tá? Além disso, nós temos também o transporte das células, os hormônios que nós já vimos, inclusive os hormônios sexuais, que são responsáveis né, por várias outras funções dentro do organismo, além dos hormônios sexuais, nós temos lá os hormônios que atuam, por exemplo, no caso da digestão, da insulina, hormônio de crescimento, né, que são extremamente importantes para o desenvolvimento do nosso corpo. E também, né, vai atuar no controle da temperatura. Isso por quê? Porque o sangue tem água, tá? Essa homeostase, vamos dizer assim, esse equilíbrio que vai acontecer através dos rins e das outras estruturas corpóreas são mantidas através do sistema circulatório. O coração está localizado, né, dentro do nosso corpo, mais ou menos próximo ao osso do externo, que é o osso que fica entre as costelas, certo? E ele é mais ou menos inclinado, né? É aquela música que diz assim, o coração fica do lado esquerdo do peito, né? Dentro do coração, alguma coisa assim, não sei cantar. Bom, o coração fica geralmente lateralizado, né? Próximo ao nosso lado esquerdo. Ele é inclinado, ao contrário do que todo mundo pensa, ele não é reto, né? Ele é um pouquinho inclinado. Então, a localização do coração está bem que no meio dos pulmões. E uma das curiosidades que nós temos é que o pulmão do lado esquerdo, ele é um pouco menor, justamente para poder acomodar a estrutura do coração. O coração internamente possui 4 cavidades e nós temos lá 2 átrios e nesses átrios o sangue ele vai penetrar no coração, né? É por onde o sangue vem e entra no coração, e 2 ventrículos, que é por onde o sangue vai sair do coração. Então, toda vez que o sangue entra no coração, ele entra pelos átrios, toda vez que ele sai pelos ventrículos. Entre as estruturas dos átrios e ventrículos, nós temos as válvulas. As válvulas, elas têm a função de impedir o refluxo sanguíneo, ou seja, elas impedem que o sangue retorne, né, e tornam, então, a circulação um pouco mais eficiente. Então, as válvulas em si, elas vão estar localizadas aí, né, nós conseguimos ver na imagem. A válvula atrioventricular direita e a válvula bicúspide. As duas estão localizadas entre átrio e ventrículo direito, átrio e ventrículo esquerdo. Então, a bicúspide está no átrio e ventrículo esquerdo, né? E a atrioventricular direita no ventrículo direito, ok? Quais são os movimentos desempenhados pelo coração? O coração vai fazer 2 movimentos, movimento de contração e movimento de relaxamento. Então, nesses movimentos, possibilita que o sangue ele possa ser expelido, né, e recebido dentro dessas câmaras. Quando acontece o movimento de sístole, que é a contração, a câmara vai expulsar o sangue para a próxima câmara ou para a próxima cavidade, que pode ser um vaso. E quando acontece a diástole, que é o relaxamento, essa câmara ela vai estar preparada e vai estar recebendo o sangue da cavidade anterior, né? E isso vai fazer com que o sangue possa circular a cada lado
sem se misturar, né? E sem ocorrer o refluxo sanguíneo. Então, se nós formos observar, né, o movimento, ele funciona, faz com que o coração funcione como uma bomba. E esse sangue, ele vai circular unidirecionalmente. O que é isso? Em uma direção apenas, por conta das válvulas que nós vimos anteriormente. Com relação aos vasos sanguíneos, nós temos 3 tipos de vasos sanguíneos, né? As artérias, as veias e os capilares. Esses 3 tipos vão se diferenciar pela quantidade de camadas, tá? Que seriam as que a gente chama de túnicas, mas vocês não precisam lembrar esse nome. Mas tecnicamente, se a gente for observar, né, a artéria ela é um pouco mais espessa, ou seja, a parede dela é mais grossa do que a parede de uma veia, né? Artérias levam sangue do coração para as outras estruturas. Veias trazem o sangue das outras estruturas para o coração. E os capilares? Os capilares são responsáveis por levar o sangue para os tecidos. Tá? Então, eles que são responsáveis por fazer com que o sangue chegue em todas as extremidades corpóreas, porque são partes menores. Tá? Então, os capilares vão chegar lá nas pontas dos dedos, lá no couro cabeludo, na planta do pé e assim por diante. Bom, dentro do caminho que o sangue desempenha, lá na estrutura cardiovascular, o sangue ele vai ser dividido com 2 nomes, né? Na verdade, assim, não é que o sangue é dividido. Por conta da concentração de gases, esse sangue ele pode ser chamado de sangue venoso ou sangue arterial. O sangue venoso é o sangue que nós dizemos que ele tem uma concentração maior de gás carbônico, justamente porque é um sangue que vai fazer a distribuição, vai ser distribuído por todas as estruturas do corpo. Então, o sangue venoso, né, ele geralmente vai ser recolhido para o coração para ele retornar para essa circulação, levando a oxigenação e os nutrientes. Esse sangue ele vai entrar pelo átrio direito, passar para o ventrículo direito, ele sai do ventrículo direito através da artéria pulmonar, vai para os pulmões e vai ser transformado em sangue arterial. Ele vai retornar ao coração, já arterial, porque ele já recebeu oxigênio nos pulmões, tá? E ele vai entrar no coração pelas veias pulmonares. Ele vai entrar sempre dentro do átrio esquerdo. Depois que ele entrou no átrio esquerdo, ele vai passar para o ventrículo esquerdo. Depois que passa para o ventrículo esquerdo, ele vai ser bombeado para o corpo, né? Através da artéria aorta. Então, veja bem, até ele chegar na estrutura pulmonar, ele era sangue venoso. Então, o que nós enxergamos dessa imagem com a estrutura azulada, né? Professora, eu estou enxergando arroxeada, não tem problema, né? Nós enxergamos 2 lados. Lado direito do coração, né? Eu tenho que lembrar que esse coração, essa imagem, ela tá dentro do meu corpo, por isso que eu falo ao contrário, né? O lado direito é o lado onde vai circular o sangue venoso. E o lado esquerdo é o lado do coração, né? Onde vai circular o sangue arterial. Mas eu posso generalizar as estruturas, eu vou ter veia cava somente do lado esquerdo, né? Eu vou ter aí o pulmão, quando vai para o pulmão, ele só vai entrar de um lado do pulmão, como está na imagem? Não, né? Quando vai para os pulmões, ele entra em todas as estruturas pulmonares e quando sai também, né? Como nós falamos, pelos capilares. Então, a gente não pode levar o pé da letra a imagem que tá aí. Assim como também, quando a gente olha lá, a circulação indo para o corpo, parece como se ela estivesse indo só para a parte de baixo do corpo. Mas, na verdade, isso não acontece, inclusive, para o nosso cérebro, né? Então, a gente tem que pensar que essa circulação ela vai acontecer em todas as estruturas. Não é só ali, nós temos um esquema, né? Não é só como tá ali no esquema. A gente tem todas as estruturas, inclusive os dedos das nossas mãos. A nossa circulação,
tá? Ela tem o que a gente chama de circuitos. O circuito que seria o circuito pulmonar, que é o pequeno circuito, e o circuito que é o circuito corporal, que a gente chama de grande circuito, né? Ou circulação pulmonar, ou circulação sistêmica, né? Essas duas circulações que nós temos aí, elas acontecem de maneira diferente. Então, o circuito pulmonar é aquele que o sangue vai ser levado para os pulmões e vai retornar ao coração. Nele, né, o sangue que era venoso passa a ser sangue arterial, porque o sangue que era pobre em oxigênio recebe oxigênio e começa a ser oxigenado. E já no circuito sistêmico, né, vai acontecer o contrário. Então, no circuito pulmonar, nós temos a saída do sangue do coração para os pulmões e o retorno do sangue dos pulmões para o coração. Qual seria a função desse circuito? A função dele é oxigenar o sangue, né? Trazer oxigênio para o sangue para que ele possa ser distribuído para as estruturas corpóreas. O sangue ele vai correndo no interior de todos os vasos, né? Mas em particular as artérias, quando elas recebem o sangue, elas são muito elásticas. Então vai acontecer o processo que o sangue vai exercer uma determinada pressão, né? O que a gente chama de pressão, a pressão alta, pressão baixa, né? É a pressão, a força exercida pelo sangue dentro dessas estruturas. Então aí no vídeo a gente consegue acompanhar, né, que o sangue, quando tá passando, ele vai, como a artéria elástica, vai fazer com que essa artéria aumente um pouquinho o seu tamanho. Isso por quê? Porque o sangue vai fazer uma determinada força, né? E vai ser percebida aí através do que a gente chama de pulsação. Em algumas partes do corpo, é mais fácil observar essa pulsação, né? Seja ela lá no pescoço, na região do pulso, né? E lá próximo à nossa virilha, que são regiões onde nós temos as artérias ou veias com calibres maiores, né? E aí a gente consegue perceber essa pulsação, assim, processo em que o sangue está sendo empurrado dentro dessas artérias. Mas o que seria o sangue? O sangue é uma estrutura, vamos dizer assim, líquida, né? Na verdade, ele é composto também por a parte dele é sólida, né? Dentro do sangue, nós encontramos o que a gente chama de plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo é o líquido em si, componente do sangue, que é composto por água e sais minerais, né? E aí tem algumas outras substâncias que também vão circular, como por exemplo lá quando está em excesso a glicose, né? Ou ácido úrico e etc, né? Mas, em si, né, a composição do plasma seria basicamente água e sais minerais. Bom, as hemácias. As hemácias são células que fazem parte da estrutura sólida do sangue. Dentro da estrutura sólida, nós encontramos as hemácias, os glóbulos brancos, e as plaquetas, né? As hemácias são também chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. São as estruturas responsáveis por fazer o transporte de oxigênio e nutrientes em si, né? Essas estruturas, elas têm essa capacidade porque elas possuem um pigmento chamado de hemoglobina, que é o que vai se ligar, né, por conter ferro, se ligar facilmente com o oxigênio e permitir esse transporte. As hemácias, elas são anucleadas, o que significa que são as únicas células do nosso organismo que não tem núcleo, né? E por conta disso, né, elas, durante o processo de formação, elas acabam expulsando esse núcleo e por conta disso elas têm a vida muito curta. Então, elas precisam ser constantemente repostas. E aí, daí a necessidade de termos um consumo de ferro, por exemplo, na nossa alimentação, para manter a quantidade de hemácias necessárias para fazer o transporte do oxigênio, né? Então, durante o processo de formação das hemácias, é isso aí que acontece, né? O núcleo e as mitocôndrias são expelidos e aí se forma a estrutura do glóbulo vermelho. Os leucócitos, também chamado de glóbulos brancos,
são as estruturas, tá? Que vão ser células que possuem núcleo e vão ser responsáveis pela defesa do nosso organismo, tá? Então, eles vão atuar lá no processo, por exemplo, de combate a alguma infecção, algum micro-organismo que nós tenhamos. Tá? São células que, como as hemácias, são esféricas, né? No caso das hemácias, elas são achatadas, um pouco achatadas, né? O aspecto de uma hemácia é mais ou menos do aspecto de um babalu, mais ou menos isso, né? E já no caso dos leucócitos, nós temos uma célula totalmente esférica, né? Eles são necessariamente maiores do que as hemácias. Então, quando nós quando nós vemos, né, um esfregaço de células humanas, a gente consegue perceber que os leucócitos eles são muito maiores. Eu não sei se vocês se recordam, lá no início do ano, quando eu mostrei lá aquele glóbulo branco perseguindo a bactéria, né? Naquele vídeo a gente conseguia observar o tamanho, a diferença do glóbulo branco em relação aos glóbulos vermelhos. E os glóbulos brancos, eles têm quantidade bem menores, né, do que as hemácias. Isso por quê? Porque as hemácias, elas vão levar muito mais oxigênio, né, tem uma necessidade maior de número de células. E já os glóbulos brancos, eles vão aumentar muito, né, vamos dizer assim, justamente quando nós estamos com um processo infeccioso, tá? Ou uma infecção, uma doença. Fora isso, né, a quantidade deles é um pouco menor que a quantidade das hemácias. E os leucócitos, eles são divididos em dois grupos, né? E esses grupos, eles só são diferentes aí por conta dos grânulos que estão presentes dentro do citoplasma. E aí eles são chamados de granulosos e agranulosos. Não é importante vocês fixarem isso, é importante que vocês entendam, né? E o que eu gosto de falar é que sempre eu retomo alguma coisa, eu digo o seguinte, né? Porventura você está estudando e você viu isso aí, vai falar, a professora não falou sobre isso. É só importante a gente saber que os leucócitos, eles são divididos. Mas eu não preciso lembrar qual a função de cada um, ok? Então, a função do leucócito em si, eu preciso retomar, né? E preciso lembrar. O leucócito é responsável pela defesa do organismo, são glóbulos brancos, ok? Então, como eu estava falando, né? Todas essas células que estão aqui são células de leucócitos, ou células dos glóbulos brancos. E elas são responsáveis, então, pela defesa do organismo. Cada uma vai ter uma função específica. Mas, basicamente, vai acontecer o quê? Quando nós temos lá uma infecção, nosso corpo ele vai tentar produzir os anticorpos, que seria como se fosse a defesa do nosso organismo. E, para que isso aconteça, algumas células vão ter que fagocitar. O que é fagocitar? É englobar a célula invasora. Então, nós temos dentro dos glóbulos brancos células responsáveis por fagocitar, né, os elementos que são estranhos, né, englobar esses elementos estranhos, algum elemento em especial, que é o caso do eosinófilo, né? Tem algumas células que vão liberar duas substâncias que são, né? Aí no caso a histamina e a heparina, que são aquelas substâncias que vão vasodilatar, permitir maior circulação. Tem aquelas que vão produzir os anticorpos e as que vão fagocitar fungos e bactérias. Tecnicamente, o que nós precisamos saber é que essas células dos glóbulos brancos atuam na defesa do nosso organismo. São elas que são responsáveis por todo esse processo. Naturalmente, existem também outras células que vão atuar no processo de coagulação. Mas o que seria a coagulação? Se nós observarmos, toda vez que a gente fura a pele, né, o sangue ele vai extravasar, ou seja, ele sai de um vaso sanguíneo, né, e ele chega ao meio externo, lá pela estrutura da pele. Esse sangue, se ele não for, vamos dizer assim, né, talhado, tem gente que fala que o sangue talhou, né? Ou se ele não para de sair dessa estrutura desse vaso, a gente tem um processo chamado de hemorragia, né? Isso pode acontecer internamente e externamente. Daí a importância, então, das células das plaquetas, que são células responsáveis pela coagulação no sangue. Bom, pessoal, a nossa revisão se encerra aqui. Nós teremos mais uma oportunidade de revisão na segunda-feira, antes da nossa avaliação.
Eu espero que vocês fiquem bem. Retomem todo o conteúdo. Anotem, se você tiver alguma dúvida, anote, ok? Fique bem, um bom final de semana e até a próxima aula. Beijão!